brasileira na Copa. Vamos acompanhar como foi na reportagem de Tino Marcos. Foi do jeito que o técnico Luiz Felipe Scolari queria. Primeiro, 7 dias de sossego na Malásia, para só agora, a 8 dias da estreia, a seleção encontrar de fato um clima de Copa do Mundo. Os jogadores foram recebidos com muita festa, muito barulho e muita pompa também. Música, um ambiente realmente muito favorável aos jogadores que sinalizaram responder aos torcedores com muita simpatia. Um clima muito bom nesse início de trajetória da seleção brasileira aqui em Ulsan. E não há nenhum problema médico. Os 23 jogadores estão à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, que a partir de amanhã, aqui na Coreia, de noite aí no Brasil, inicia a preparação. Vai fazer o primeiro treino rumo à estreia no dia 3 contra a Turquia. Luiz Felipe deve realmente escalar 3 zagueiros na partida de abertura da Copa do Mundo. Tino Marcos para o show do intervalo. Ok, Tino Marcos, as informações diretamente já de Ulsan, lá na Coreia. Próxima segunda-feira, o Brasil estreando na Copa do Mundo. 6 da manhã, para você já marcar na sua agenda direitinho para curtir o Brasil na Copa, que começa na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã, com França e Senegal. Daqui a pouco nós voltaremos. Pouco mais de 100 torcedores esperavam neste domingo a seleção brasileira desembarcar no aeroporto de Gimchae, em Busan, às 5h40, horário de Brasília. Da cidade da Coreia do Sul, a delegação seguiu de ônibus para Ulsan, localidade que servirá de QG, quartel-general para o Brasil, na primeira fase da Copa do Mundo. E a exemplo de ontem, hoje, vários jogos também das seleções que estão se preparando, preparativos finais para a Copa do Mundo que começa na sexta-feira. Por exemplo, hoje a Itália venceu o Kashima Antlers do Japão por 2-1 e a Alemanha meteu 10-0 num time sub-21 lá do Japão, o Misaaki, 10-0 para a Alemanha. Outro jogo de hoje importante, vamos ver os gols agora. Camarões 2, Inglaterra 2. República de Camarões e Inglaterra ficaram no empate 2-2 em amistoso disputado neste domingo na cidade de Kobe, no Japão. A seleção de Camarões partiu para o ataque logo aos 5 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com um gol marcado por Samuel Eto'o. A Inglaterra saiu em busca do empate, acompanha e conseguiu aos 12 minutos com um gol do atacante Darius Vassell. O segundo gol de Camarões só saiu no segundo tempo. Acompanhe. O meia Jeremy, do Real Madrid, marcou cobrando falta aos 13 minutos e colocou os africanos de novo em vantagem. Quando o resultado parecia definido, aos 45 minutos, o atacante inglês Robbie Fowler, de cabeça, empatou o jogo e salvou a Inglaterra da derrota. 2-2. Na Coreia, os jogadores estão deixando o hotel agora. O Renato está por lá. Renato, quem é o madrugador que já está ao seu lado, pronto para o treino? Fátima, o Roberto Carlos está ao meu lado, mas não foi um grande sacrifício para ele acordar cedo, até porque não foi o único. O ônibus já está aqui, daqui a pouquinho sai para o primeiro treino da seleção aqui, o Ulsan, às 9h30. Roberto, depois de 15 dias juntos, Barcelona, Malásia, finalmente parece que a Copa começou, né? Tá com cara de Copa agora. Nós chegamos ontem aqui, já vimos praticamente, estamos vivendo praticamente o clima já da Copa do Mundo, né? Isso pra gente é importante. Um jogo contra a Malásia, 4-0, os gols demoraram um pouquinho a sair. O que você acha que o time ainda tem que melhorar nessa semana? O que é preciso fazer aqui essa semana? Nós temos uma semana aí para estar bem, o time está passando por um bom momento, isso é importante, né? Poder melhorar porque o treinador também quer ter mais ou menos o sistema dele de jogo, o 3-5-2 ou 4-4-2, e nós também estamos forçando um pouquinho para entrar o quanto antes nesse ritmo de trabalho. A impressão você está mais animado, mais feliz do que em 98? Não, eu estou ficando mais velho também, você vai aprendendo as coisas, mas na realidade eu sempre fui uma pessoa feliz, né? E, sinceramente, essa Copa do Mundo é para vencer. Eu não quero chegar na Copa do Mundo para ficar em segundo. Com esse hotel agora, essa concentração, tem um detalhe. Os jogadores não dividem quarto, né? Você está sozinho no quarto melhor? Não, mas hoje o negócio foi feio. Eu acordei, era 5h15 para 6 da manhã e não tinha com quem conversar. Aí eu pensei no quarto do Denilson ou do Juninho, mas eu estava com medo de acordá-los também. Mas é melhor, pelo menos você faz no teu quarto que você quer, é mais fácil. Bom, obrigado, Roberto. Pode ir pro ônibus aí, daqui a pouco ele sai. Fátima Bernardes. É a primeira Copa do Milênio exclusiva aqui na Globo. Um show de cobertura que está só começando. Nossas equipes estão na Coreia e no Japão e vão trazer para você cada segundo, cada minuto dessa festa. São
São 2 satélites transmitindo 24 horas por dia, das 20 cidades da Copa, a emoção do futebol. Todos os lances, todos os jogos, análise e comentários, opinião e debate, paixão e notícia em todos os telejornais e em boletins especiais na programação. Daqui a pouco, aqui no Fantástico, você vai ver a seleção em campo. E o campo fica bem pertinho daqui, naquele bosque, onde estão aqueles refletores e as bandeiras do Brasil e da Coreia. Você vai ver também os preparativos de Turquia, China e Costa Rica, nossos primeiros adversários na campanha do Penta, e as curiosidades dos 2 países que fazem a festa. O Japão procura espaço para crescer. A Coreia vem de coisas que você nem imagina. Daqui de Ulsan, Coreia do Sul, nós vamos direto para a casa do Big Brother Brasil. Os moradores da casa vão... brasileira. Então, esse grupo tá bom, a gente espera de fazer uma ótima estreia. Fuso horário de todo mundo, como é que tá? Já deu para adaptar? Eu ainda não, né? Para falar a verdade, ainda não me adaptei bem, mas creio que mais alguns dias a gente vai conseguir se adaptar a isso. Muito obrigada, bom treino para você. Bom, o nosso primeiro adversário aqui na Copa é a Turquia, uma seleção que já está aqui em Ulsan treinando há 3 dias. Mas que time será esse? Regis Rezende. A Turquia disputou apenas a Copa de 54 na Suíça e não passou da primeira fase. Agora quer mais e aposta em Hakan Şükür, 31 anos, 1,91 m, artilheiro da seleção nas eliminatórias e atacante do Parma da Itália. Hasan Şaş é outro destaque do time. Organiza as principais jogadas no meio de campo e é orientado pelo goleiro Rustos. Durante 12 anos, o técnico Şenol Güneş foi goleiro do Trabzonspor da Turquia e também da seleção. Era conhecido como o Zoff turco, uma referência ao ex-goleiro da Itália. A posição que ocupava em campo influenciou Şenol Güneş a definir o atual estilo de jogo da seleção da Turquia. Se defender para depois atacar. Essa é a filosofia do técnico turco, o ex-goleiro Şenol Güneş. Depois de roubar a bola, toques rápidos, à procura do goleador Hakan Şükür. Que nosso goleiro também esteja bem colocado. Fátima Bernardes. Bom, o primeiro treino da seleção começou bem, olha, estava previsto para começar às 9h30, já são 15 minutos a mais que vai ter de treinamento. 9h15, já está todo mundo lá no gramado, batendo uma bolinha, Felipão, todos os jogadores. E nós vamos começar a ver agora os outros 2 adversários do Brasil. O que a gente pode temer? Os nossos repórteres e um espião de Felipão acompanharam os últimos jogos de Costa Rica e China. O dragão é bonito, tradicional, um símbolo para os chineses. Em Macau, no amistoso contra Portugal, os goleiros se destacaram no primeiro tempo. O chinês Jiang Jin defendeu um pênalti. O português Vitor Bahia fez uma sequência de ótimas defesas. O 0-0 animava a torcida chinesa. Mas no segundo tempo, o goleiro reserva da China entregou o ouro. Falhou nos 2 gols. No primeiro de Nuno Gomes e pouco depois no segundo de Pauleta. Os portugueses, sem precisar se esforçar, venceram fácil, 2-0. Há dias, os jogadores da China, numa carta aos torcedores, pediram desculpas pela falta de habilidade e experiência que eles vão mostrar nessa Copa do Mundo. Foi a 3ª derrota seguida da China e sem fazer nenhum gol. É uma seleção que chega à Coreia bastante desacreditada. Veja agora como está outro adversário do Brasil. Em campo, a Costa Rica, 3º adversário do Brasil no Grupo C. Na arquibancada, um espião brasileiro. O técnico Gilson Nunes foi contratado pela CBF como um dos olheiros da seleção. Gilson Nunes tem uma vantagem como observador nesse jogo. Ele já foi técnico da seleção da Costa Rica durante a primeira fase das eliminatórias. Depois se afastou por problemas de saúde e foi substituído pelo atual treinador Alexandre Guimarães. Portanto, o espião da seleção brasileira conhece como poucos a equipe costarriquenha. Todos os países têm esse tipo de trabalho desenvolvido para que possam não ser surpreendidos dentro da competição. A Costa Rica tem um time habilidoso e criativo no meio de campo. No ataque, uma promessa. Também para eles, a grande estrela é o número 9. Paulo Wanchope joga no Manchester City da Inglaterra. Está se recuperando de uma cirurgia no joelho que o deixou 3 meses sem jogar. Talvez isso explique os gols perdidos, um deles inacreditável. Quem não faz, leva. E a Costa Rica levou. O meio-campo Bartgor marcou para a Bélgica. Resultado, Bélgica 1-0. E muito dever de casa para Felipão estudar.